Salmo 34. Tema: Deus atenta para aqueles que a Ele clamam. Se Deus nos livra das angústias e ajuda em momentos de dificuldade, podemos estar certos de que Ele sempre ouve e age a favor daqueles que o amam. Autor: Davi, depois de fingir ser louco a fim de escapar do rei Aquis. 1 Samuel 21, de 10 a 15. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Davi se introduz com uma promessa de que louvará a Deus no verso 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Não basta louvar a Deus apenas em alguns momentos, em que estamos emocionados diante das muitas maravilhas divinas. É um estilo de vida louvar a Deus em todo o tempo, ininterruptamente, porque isso passa a ser parte de nossa atitude mental. Não pode ser diferente se você está com o coração cheio da sua graça e amor. Então, o salmista apresenta o resultado de louvar a Deus em todo o tempo. O seu louvor ajudará outros a conhecerem a Deus, e estes passarão a louvá-lo também. A resolução de louvar a Deus continuamente é a base para levar outros a magnificar e exaltar o Senhor. Olha o que diz o verso 2. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Muitos se gloriam nas suas aquisições, nos seus carros novos, em suas casas ou terras férteis. Outros se gloriam no seu conhecimento, nas suas aquisições intelectuais, nos seus doutorados. Outros ainda se gloriam nos seus talentos, nas suas habilidades, nos seus recursos humanos. E existe até os que se gloriam no seu cônjuge, no seu casamento e nos seus filhos. Mas o salmista aqui se gloria no Senhor,
Toda a sua glória, todo o seu valor, todo o seu mérito, toda a sua riqueza estavam em Deus. A glória do seu passado, a realidade do seu presente e a esperança do seu futuro estavam centralizadas em Deus. Mas enquanto Davi fala em se gloriar, ele destaca que isso não deveria se confundir com orgulho, porque louvar a Deus é uma atividade dos humildes. Diz assim: ouçam os oprimidos e se alegrem. A humildade é essencial para louvar a Deus, porque esse louvor exige a necessidade de reconhecer não só a nossa pecaminosidade completa e a incapacidade de nos salvar, como também exige a necessidade de reconhecer as virtudes e qualidades de um Deus Criador, mantenedor e Salvador. Portanto, Jesus Cristo inicia o seu maior discurso com um glorioso estímulo aos humildes em Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Davi faz um convite universal no verso 3. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Este convite é dirigido a todos. Não importa quão pobres sejam os adoradores. Não importa quão desprezados sejam os que o louvam. Não importa quão pecadores sejam os que o buscam. Se eles começarem a louvar a Deus, eles deixarão os seus pecados e se voltarão para aquele que é poderoso para salvar, bendizendo-o por sua gloriosa salvação. Os justos que louvam a Deus buscam 3 coisas: libertação, longevidade e aprovação. Do verso 4 a 10, os justos buscam libertação. O verso 4 diz assim: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi buscava a Deus continuamente, tanto nas horas boas como nos momentos difíceis. Buscava o Senhor quando estava feliz, mas também o buscava quando se sentia muito infeliz. Buscava seu libertador quando estava alegre, mas também o buscava quando se sentia triste. E o seu testemunho é de que ele nunca foi decepcionado, pelo contrário, sempre foi acolhido. Assim como Davi, temos que buscar ao Senhor, nosso Deus, em todas as circunstâncias, porque Ele sempre nos acolherá. Deus nos liberta do temor. Davi podia comprovar este fato. Ele pôde testificar no verso 4, que diz assim: o Senhor livrou-me de todos os meus temores. Davi tinha muitos temores. Temor de animais selvagens, temor de pessoas invejosas, temor de gente hipócrita no palácio, temor de traidores, temor da guerra, temor de seus muitos inimigos, temor de falsos amigos, temor de não ser perdoado, temor de perder a salvação, temor de ser abandonado por Deus. Mas o Senhor o livrou de todos esses temores. E como ele fez com seu servo, pode fazer com você. Vivemos em um mundo de temor. O homem moderno vive cheio de temor. O homem de nosso tempo vive atormentado pelo medo. O homem tem medo do escuro, alguns até da sexta-feira 13. Tem medo de perder o emprego, teme um colapso cardíaco, tem medo da velhice, tem medo da vida, tem medo da morte e teme o que virá depois da morte. E ainda teme em se perder no fogo do inferno. Mas Deus prometeu livrá-lo de todos esses temores. Disse Davi no verso 4: o Senhor livrou-me de todos os meus temores. Ainda, Deus nos liberta da decepção. No verso 5 diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria,
seus rostos jamais mostrarão decepção. Em outras traduções, a palavra decepção é substituída por vexame. O sentimento de vergonha é inato do ser humano decente, naquele que tem caráter. Temos que contemplar mais aquele que é o autor e consumador de nossa fé, Jesus, o qual morreu numa cruz para que não precisássemos sentir vergonha de nada, mas para que fôssemos capazes de levantar a cabeça e sairmos vitoriosos em nossa vida espiritual. Deus nos liberta da dúvida. Verso 6: Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Davi duvidou de que seria ouvido por Deus em sua oração de angústia. A sua dúvida é provada por seu forte clamor, buscando a Deus em momentos em que parecia que ele estava muito longe. Mas as suas dúvidas acabavam, porque quando Davi clamava, Deus o ouvia e se fazia entender em suas claras respostas ao seu servo aflito. Assim pode acontecer conosco, assim ocorrerá com você. Quando você clamar com fé, com confiança, Deus o ouvirá. Naturalmente, Deus ouve todas as suas orações. Mas aqui, ouvir significa atender, responder, tornar-se propício. Nossas dúvidas devem ser todas dirimidas, porque Ele nos ouve, atende e se torna solidário para conosco, abrindo um mar de esperanças, mesmo quando estamos desesperados, sem ver nenhuma saída para os nossos problemas. Deus nos liberta da tribulação. Davi passou muitas vezes pela experiência de que Deus o libertou de todas as suas tribulações. Muitas foram as suas tribulações, mas Deus o livrou de todas. A palavra todas é significativa. Não somos libertos de algumas tribulações, não somos libertos apenas de umas poucas tribulações. Não somos deixados sozinhos para as tempestades da tribulação nos afligirem, porque o Senhor nos livra de todas as nossas tribulações. Ou podem vir angústias, aflições de espírito, melancolia de alma. Podem nos visitar as provações, os testes em nossa vida familiar ou no trabalho, ou mesmo na vida espiritual. Deus nos prova a todo momento, a fim de desenvolvermos um caráter à sua semelhança. Mas Ele promete nos valer em todas as nossas tribulações. Deus nos liberta do perigo. No verso 7 diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus nos envia o seu anjo para nos visitar e proteger. Davi enfrentou o perigo nas guerras, combatendo os inimigos de fora. Perigos entre inimigos de dentro dos limites de Israel. Perigos entre os seus próprios filhos, sendo perseguido por Absalão, que além de cometer os crimes incestuosos com suas mulheres, tentou matá-lo para lhe usurpar o trono. Mas o anjo do Senhor se acampou ao seu redor e o livrou de todos esses perigos, dando-lhe a força descomunal para salvá-lo, preservando-lhe a vida e o trono até a velhice. Vivemos em um tempo de muitos perigos, muito mais do que em épocas antigas, por mais perigosas que fossem. Mas a grande promessa é de que Deus enviará o seu anjo para nos livrar de qualquer perigo, se nós, ao invés de colocar o temor mórbido no homem, colocarmos o nosso temor saudável em Deus. O seu anjo nos cercará com as asas de sua proteção, a fim de nos preservar a vida. Deus nos liberta da necessidade. No verso 8 diz: provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia.
As bondades de Deus são a certeza de que não passaremos nenhuma necessidade. Somos desafiados a testar ao Senhor a fim de provar que, de fato, a bênção é reservada aos que põem nele a sua confiança e experimentam a felicidade. Portanto, é feliz o homem que nele se refugia, quando surge a necessidade ameaçadora. O salmista continua enfatizando esse aspecto e nos estimula a temer ao Senhor em vista de suas bondades, e ilustra o fato da nossa própria natureza. No versículo 9 e 10 diz: temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Segundo, os justos buscam a longevidade. Versículos de 11 a 14. Davi tem uma orientação para dar aos filhos de Deus. No versículo 11 ele diz assim: venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Aqui ele se coloca na posição de pai e professor, pela experiência que já demonstrou de tantas tribulações na sua vida. A matéria é o seu conhecimento experimental que lhe deu o direito de ensinar aos outros. Aqui está o convite do salmista no verso 11. Venham, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. O grande tema geral é o temor de Deus. Este é um tema que engloba toda a nossa vida espiritual. O temor do Senhor está enraizado na vida de todos os que lhe pertencem e desejam fazer a sua vontade. No verso 12 temos a pergunta: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Aqui está a proposição. Quem ama a vida deseja saber como viver mais e melhor. Longevidade não só para viver e apreciar a vida, mas para viver uma vida eterna na companhia de um Deus amoroso. Domínio das palavras. Olha o que diz o verso 13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Todos têm a capacidade de falar, mas nem todos dominam a arte de falar bem. Temos que ter o domínio da linguagem, refreando a língua do mal. Mas não é fácil dominar a arte de falar, dominar as palavras. Tiago falou desse assunto no capítulo 3, versículo 2 do livro dele, que diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Virão muitas consequências desastrosas se não policiarmos nossas palavras. Mas então, onde está o segredo para dominarmos a arte de falar bem e refrearmos a nossa língua do mal? Jesus Cristo fez a mesma pergunta nestas palavras em Mateus 12:34. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Ele mesmo completou: porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, eles concluíram que o problema está no coração. Resolvendo o problema do coração, podemos refrear a língua do mal. O coração é um símbolo da nossa mente. A língua está sempre pronta para falar aquilo que está na mente. Se temos a mente cheia do mal, do que é que falaremos? Portanto, precisamos renovar o nosso coração e a nossa mente. Paulo disse em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovamos a nossa mente quando lemos a Bíblia e somos iluminados pelo Espírito Santo. Temos que encher a nossa mente com as coisas espirituais. Então teremos o domínio de nossa língua e falaremos as palavras de Deus. Domínio dos atos, versículo 14. Afaste-se do mal e faça o bem. Temos uma luta que não termina, senão apenas na morte.
Temos uma natureza má, cheia de paixões, tendências para o mal. Assim nasceram todos os habitantes desta terra. Mas podemos, com a ajuda de Deus, dominar as paixões de nossa natureza pecaminosa. Podemos dominar os nossos atos. Disse também Jesus Cristo que é do coração que vem todo o mal. Marcos 7, 21, 22 diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Portanto, assim como más palavras procedem de um coração mau, assim procedem os maus atos de um coração maligno. Desse modo, concluímos, como antes, o problema está no coração. Se o coração for consertado, daí procederão só boas práticas e boas ações. Nós estaremos nos desviando do mal e praticando o que é bom. Domínio dos pensamentos. Versículo 14 diz: busque a paz com perseverança. Isso significa que devemos buscar a paz de tal modo que não desistimos até que a encontremos. Deus é a fonte da paz, chamado Deus da paz em Romanos 15:33. E temos de buscar a paz em Deus, porque só Ele pode nos dar. Paz é uma virtude da mente ligada em Deus. É a harmonia do pensamento humano com o divino. Quando todos os pensamentos estão em harmonia, temos paz com Deus, paz conosco mesmos e paz com os semelhantes. Esta é uma virtude que está diretamente relacionada com a mente humana. É por isso que Satanás está muito preocupado em dominar as mentes de homens e mulheres. Porque se ele conseguir isso, então conseguirá dominá-los completamente. Se Satanás tiver o domínio da mente, poderá dominar as palavras e os atos do homem. Desse modo, não haverá limites para o mal. Portanto, precisamos do temor de Deus a fim de receber o seu poder que nos capacita a dominar a mente e, em consequência, os nossos pensamentos. E o conselho de Davi é para que dominemos os pensamentos, as palavras e os atos, refreando a língua, desviando-nos do mal e buscando a paz como base fundamental de tudo mais. Temos que seguir as regras de Davi, que é uma regra tríplice: boas palavras, bons atos, bons pensamentos. Palavras sem dolo, atos do bem e pensamentos de paz. Cuide dos pensamentos harmoniosamente e tudo estará bem. Terceiro, os justos buscam a aprovação. Versículos de 15 a 18. Os justos buscam a aprovação de Deus. No versículo 15 diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Muitas vezes teremos de clamar a Deus e buscar a sua aprovação. Às vezes estamos angustiados com muitos problemas e muitos conflitos em nossa vida. Quando buscamos ao Senhor e a sua aprovação, somos surpreendidos com o fato maravilhoso de que Ele já tem os seus olhos repousando sobre nós e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Mas isso não acontece com os ímpios, sobre quem pesa a desaprovação divina. No verso 16 diz: o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. O rosto de Deus se demonstra a favor ou contra uma pessoa consciente e livre para agir. Se ele age para as práticas do bem, Deus lhe mostrará com seu rosto favorável. Mas se ele pratica o mal conscientemente, a terrível desaprovação divina virá contra ele e logo, se ele não se arrepender, a sua memória será apagada e extinta da terra. Os justos clamam a Deus. Versículo 17 diz:
Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Este verso é uma repetição do que Davi havia dito no verso 6, onde ele declara que esta foi a sua experiência. Se Deus podia cuidar de Davi desse modo tão amoroso, ele também pode cuidar de nós da mesma forma, quando clamarmos de todo o coração. Assim também somos estimulados a clamar ao Senhor. Não basta apresentar diante de Deus uma oração vazia, desconcentrada e sem alma. Você tem que colocar todo o seu coração e toda a sua esperança em Deus ao clamar em oração fervente. É preciso erguer a voz com sentimento e interesse real. E a promessa é de que seremos ouvidos, atendidos e libertos de todas as tribulações. Os justos sentem a presença de Deus. No versículo 18 e 19 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aqui está a definição do que é um justo. Ele sente a presença divina. Ele tem uma noção muito clara da presença de Deus consigo mesmo. Ao passar por muita opressão ocasionada pelos ímpios, ele tem o seu coração quebrantado e oprimido, porque é humano e padece, mas tem a consoladora certeza da presença divina. Ele sabe que Deus o livrará de todas as suas aflições. Consola-se com a convicção de que Deus sabe de tudo o que se passa com ele e o salvará. Os justos são protegidos de Deus. Olha o que diz o versículo 20. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Esta afirmação foi literalmente cumprida na experiência de Cristo após a sua morte, em João 19:36. Os seus ossos não lhe foram quebrados, por não ser isto necessário, porque ele já estava morto, segundo a interpretação do costume da época, mas isso ocorreu com os outros 2 crucificados, cujas pernas foram-lhe quebradas. Portanto, este salmo tem nesta parte uma aplicação messiânica. Davi sentiu a proteção física de modo extraordinário, sendo perseguido pela lança de Saul, pelas flechas do inimigo e pela espada dos soldados que também buscavam a sua morte. Ele foi preservado e seus ossos não foram quebrados. Assim, os justos serão preservados no tempo da angústia. Nenhum osso lhe será quebrado. Conclusão do Salmo 34, versículos 21 e 22. Os 2 últimos versos do Salmo 34 podem ser considerados como uma conclusão e um resumo de todo o Salmo. Só há 2 classes de pessoas: os justos, que são absolvidos, e os ímpios, que serão condenados. Este é um dos principais temas de todo o livro dos Salmos. O justo que será salvo da perseguição do ímpio, que por sua vez será condenado e sua memória extinta para sempre. Isto acontecerá com o ímpio, porque conforme diz o verso 21, a desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. Os justos serão justificados. Olha o que diz o verso 22. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Davi compreendia o evangelho. Deus resgata a alma dos que o servem, daqueles que confiam nele pela fé em seu poder, providência, proteção e, finalmente, na sua salvação. Os justos são chamados justos porque já foram justificados e perdoados no passado, vivem uma vida justa no presente e porque no futuro serão também justificados diante do tribunal divino. E como é com você, meu prezado irmão e irmã?
Este salmo pôde falar ao seu coração? Você tem a aprovação de Deus e já foi muitas vezes liberto de muitas tribulações? Deus enviará o seu anjo para protegê-lo, o próprio Salvador Jesus Cristo. Você sente a presença de Deus com você, agora mesmo? Você se sente justificado diante de Deus, tendo os seus pecados perdoados? Aquele que confia em Deus e aceita o seu plano de salvação será justificado, jamais será condenado. Você está ansiando por longevidade, vida longa e feliz? Saiba que isso depende de sua ligação com Deus, que dá o poder para dominar os pensamentos, palavras e atos. Portanto, aceite a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Busque a Deus e a sua libertação. Busque a vida verdadeira que está no temor do Senhor e domine pelo seu poder os seus pensamentos, palavras e atos. Busque a sua aprovação e você terá paz e felicidade e muita vida, a própria vida eterna. Deus te abençoe.